alguma pessoa fenômeno, estamos falando daquelas pessoas que têm habilidades incríveis que ninguém mais tem. Se ainda não ficou muito claro do que estamos falando, aqui vai um exemplo. Em setembro de 1969, um grupo de mineiros que trabalhava em uma aldeia na região de Kemerovo, na Rússia, encontrou um caixão com um misterioso conteúdo. Ao abri-lo, os trabalhadores ficaram muito surpresos, pois dentro dele jazia uma menina incrivelmente bela e com uma aparência absolutamente viva. A descoberta imediatamente chamou a atenção dos cientistas e eles decidiram investigar o caso. Eles ficaram completamente chocados quando descobriram que a idade dessa linda senhorita era de cerca de 800 milhões de anos. Não erramos, era essa a idade mesmo. Como vocês já podem imaginar, a princesa de Tsul, como foi batizada a garota, estava morta, mas a sua aparência não parecia nada de um cadáver. Ela parecia mais uma bela adormecida da vida real que conseguiu, de alguma maneira milagrosa, simplesmente dormir por todo esse tempo. É um fenômeno, vocês não acham? No vídeo de hoje vamos falar sobre pessoas igualmente impressionantes, mas que são justamente o oposto dessa garota. Elas podem ficar sem dormir por meses, anos e até décadas. Hoje falaremos sobre 13 pessoas que não dormem nunca. Vamos lá. Het Lamb. Desde os seus primeiros dias de vida, este menino atraiu muito a atenção de sua família e dos médicos locais, e posteriormente de outros médicos de vários países do mundo. À primeira vista, Het era um garotinho como qualquer outro. Assim como os outros meninos, ele não parava quieto. Adorava jogar vários jogos diferentes e receber a atenção dos adultos. No entanto, quando chegava a hora de cochilar ou dormir, o comportamento dessa criança não mudava. Ele continuava animado e inquieto. O menino não conseguia dormir por vários dias e várias noites seguidas, o que causou muita preocupação nos seus pais e eles decidiram procurar ajuda médica. Os médicos se interessaram pelo fenômeno, submeteram o menino a inúmeros exames e finalmente encontraram a patologia responsável pela falta de sono da criança. Até agora não há razões para se preocupar com a saúde de Het, mas seu futuro é bastante incerto, já que não se sabe se o corpo dele será capaz de funcionar a esse ritmo por muito tempo. Seja como for, esperamos que a família dele encontre alguém capaz de curar este menino. Fyodor Nesterchuk. Às vezes, a natureza nos surpreende de maneira que nem imaginamos, não é mesmo? Veja só, na Ucrânia existe uma pessoa que não prega os olhos já faz mais de 20 anos. Dá para imaginar? Fyodor apresentou os primeiros sintomas de insônia aos 40 anos de idade. Para resolver o problema, ele lia revistas científicas e contava carneirinhos. Durante algum tempo, essas técnicas funcionaram, mas depois de alguns anos, a leitura e os carneiros já não ajudavam. O homem percebeu que já não tinha nenhuma vontade sequer de dormir. Então, Fyodor consultou vários médicos, pois estava ligeiramente preocupado com o comportamento do seu corpo. No entanto, os especialistas não encontraram nenhuma doença nele e simplesmente resolveram receitar remédios para dormir. Mas os comprimidos não tiveram qualquer efeito. Os médicos continuaram sem entender o que há de errado com o organismo deste homem. Mohamed Alakazim. Esta é a história de um menino que poderia ser o personagem principal de um filme de suspense. O Mohamed não dorme já faz alguns anos. Ele não pega no sono nem mesmo se tomar remédios para dormir. De vez em quando, ele descansa deitado e com os olhos abertos enquanto murmura palavras incompreensíveis. No caso dele, os médicos também não podem fazer nada, já que não são capazes de explicar esse fenômeno. Eles afirmaram que o menino é perfeitamente saudável e que seu corpo consegue descansar quando ele fala consigo mesmo ou com seus amigos invisíveis, que só ele pode ver. Os parentes do Mohamed dizem que, de maneira geral, ele se comporta como uma criança normal. No entanto, o menino visita frequentemente o cemitério local e fica ali por horas, falando em uma língua que ninguém entende. Achamos que ele tem algum tipo de contato com seres místicos. Ficamos um pouco assustados. É melhor seguir em frente.
Stanko Draskovic. Como você acha que se sentem as pessoas que têm insônia contínua, não por algumas horas ou dias, mas por anos inteiros? Na verdade, na maioria dos casos, essas pessoas se sentem bastante bem, como por exemplo o camponês iugoslavo Stanko Draskovic, que não dorme já faz 50 anos devido a um grave choque emocional. No entanto, seu coração, pulmões e outros órgãos estão em perfeito estado, segundo os médicos. O homem só cochila de vez em quando, sentado em uma cadeira, mas mesmo nessa condição ele é capaz de responder a perguntas, ler e escrever normalmente. Dá para acreditar? Joanne Moore. Esta mulher sofre muito com sua condição. Para Joanne Moore, os muitos anos de insônia se tornaram em um verdadeiro horror. Em 1962, ela sentiu-se cansada e com sono ao voltar do trabalho. E por algum motivo começou a se lembrar de sua mãe, que já estava morta. Ela teve a clara sensação de que estava vendo sua mãe naquele momento. Depois disso, Joanne não conseguiu mais dormir. Ela sente fraqueza e fadiga constantemente, mas não consegue adormecer, mesmo se tomar soníferos fortes. Os resultados dos exames médicos mostraram que a parte do cérebro dela responsável pelo sono foi afetada. No entanto, em todos os outros aspectos, sua saúde continua em boas condições. Apesar de que ela tem uma excelente condição física, achamos que deve ser realmente difícil viver como a Joanne. Al Herpin. Al Herpin viveu mais de 80 anos na sua casa em Nova Jersey. Seu lar era bem simples e não se destacava das outras casas ao seu redor. A única diferença era que na casa de Al não haviam camas, redes, nem qualquer outro móvel que fosse possível dormir. E a razão para isso é que o homem nunca tinha dormido durante sua longa vida. Dezenas de médicos o examinaram e ficaram com ele durante as noites, mas Al realmente nunca dormia. O mais surpreendente é que, apesar disso, ele tinha uma saúde de ferro. Ele trabalhava bastante e gostava de relaxar na sua cadeira de balanço lendo livros. Como vocês já devem ter adivinhado, como na maioria dos outros casos, os médicos não conseguiram descobrir a causa da insônia eterna deste paciente. David Jones. Este homem chamou muita atenção dos médicos da sua região por ter conseguido passar 90 dias sem dormir há uns anos. Depois ele bateu seu próprio recorde e não dormiu por 131 dias. O mais curioso no caso de David é que ele tem surtos de insônia que ficam cada vez mais longos. Quando tem esses ataques, ele come, fala e é ativo como sempre. Ele mesmo acha que vai chegar um dia em que ele simplesmente vai parar de dormir para sempre. Mas essa possibilidade não o preocupa. Ele não sabe a razão dessa anomalia no sono dele, mas acha que fumar excessivamente quando era jovem pode ser a causa de sua insônia. Yakov Siperovic. Gostaríamos de apresentar para vocês uma pessoa que não é só insone, mas também é praticamente um biorobô que não envelhece. Este homem é um eletricista. A sua história de insônia começou de um jeito não muito agradável, quando a sua primeira esposa tentou matá-lo por envenenamento. Os médicos conseguiram salvá-lo, mas ele passou um bom tempo em coma. Depois disso, ele teve que aprender novamente a controlar seu corpo, que estava se comportando de forma bem diferente. Quando ele tentava deitar-se para dormir, uma certa força o levantava e não permitia que ele permanecesse em posição horizontal. Mesmo que Yakov estivesse cansado e quisesse dormir como qualquer pessoa, era só ele começar a pegar no sono que um clique em sua cabeça não lhe deixava adormecer. É difícil de imaginar, mas o Yakov não dorme já faz 30 anos. Nós não temos a menor ideia de como ele consegue fazer isso. Rachel Sagi. Uma coisa inacreditável aconteceu com uma dona de casa da Hungria. Um dia, ela acordou com uma forte dor de cabeça que não passava de jeito nenhum. Rachel ficou preocupada e decidiu ir ao médico, que a aconselhou a dormir menos, para se sentir melhor. Mas parece que ela levou a recomendação muito a sério, já que ela conseguiu, de algum jeito inexplicável, ficar por mais de 25 anos sem dormir. Por sinal, a dor de cabeça da Rachel passou depois de alguns dias acordada. Isso é para mostrar que os médicos nunca dão maus conselhos. Nguyen Van Ka.
Se você reclamar que não consegue dormir muito, podemos garantir que isso não é nada. O vietnamita Nguyen Van Ca não dorme já faz quase 27 anos. Uma vez, ele dormiu por um longo período de tempo. Sentiu uma queimação nos olhos e a imagem de um fogo ardendo não saía da sua cabeça. Mas tudo cessou imediatamente assim que ele abriu os olhos novamente. E então, toda vez que ele tentava adormecer, a história se repetia. Depois disso, ele decidiu simplesmente não dormir mais, e o mais impressionante é que ele se sente super bem. Eustace Burnett. O fazendeiro britânico Eustace Burnett ficou sem dormir por mais tempo ainda. É difícil acreditar, mas este homem ficou acordado a maior parte da sua vida. Já faz mais de 56 anos que, em vez de dormir como o resto da sua família, ele lê livros, ouve rádio e faz palavras cruzadas durante as noites. Será que isso atrapalha a sua vida? A resposta é nem um pouco. O Eustace faz várias coisas em casa, brinca e se diverte. Valentin Medina. Este pobre homem sofre de insônia desde que se entende por gente. Quando se tornou muito difícil para ele ficar noites e noites sem dormir, ele decidiu percorrer mais de 200 quilômetros de Castilha do Sul até Madrid, em exatamente 4 dias. Você deve estar se perguntando por que ele decidiu fazer essa viagem tão difícil. A resposta é que ele queria descobrir se existia algum especialista na outra cidade que pudesse curá-lo. O Valentin jamais dormia desde o dia que nasceu. Ele tentou se curar inúmeras vezes, mas sem sucesso. Após uma longa bateria de exames no hospital de Madrid, os especialistas descobriram que o homem simplesmente não era capaz de dormir. Segundo o próprio Valentin, ele trabalha o dia todo, mas mesmo assim nunca se sentiu cansado em toda a sua vida. O pobre homem procurou ajuda médica simplesmente porque estava cansado de ficar a noite inteira aguardando o dia amanhecer, porque ele não tinha nada para fazer, já que não sabe ler ou escrever. Esperamos que ele possa pelo menos ser alfabetizado um dia. Monge Dawa. Este é mais um recordista da insônia. Um monge budista que não dorme há 90 anos. Se mentira, não é mesmo? Pesquisadores da Organização Mundial de Saúde conheceram este incrível homem no Tibete em 2003. O Dawa parou de dormir quando tinha 11 anos, mas ele não revela o porquê da sua decisão. Muitos cientistas acreditam que se conseguirem descobrir o segredo de Dawa, então a vida sem dormir poderá ser uma realidade para qualquer pessoa. Nós achamos que este monge jamais vai revelar o seu segredo. Se vocês gostam de dormir, não esqueçam de deixar seu like. Mas se por acaso você consegue ficar longos períodos sem cair no sono, como as pessoas deste vídeo, conte pra gente nos comentários. Gadgets incríveis, novas tecnologias, invenções úteis e outras coisas legais relacionadas à alta tecnologia.